Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é: Jesus denuncia seus opositores. Jesus deixou seus opositores religiosos tão perplexos que eles temem fazer-lhe outras perguntas. Portanto, ele toma a iniciativa de expor a ignorância deles. Que pensais do Cristo? Pergunta Jesus. De quem é ele, filho? De Davi, respondem os fariseus. Embora não negue que Davi seja antepassado carnal do Cristo ou Messias, Jesus pergunta: como é então que Davi, por inspiração, no Salmo 110, lhe chama Senhor, entre aspas, dizendo: Jeová disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, portanto, Davi o chama de Senhor, como é ele seu filho? Os fariseus ficam calados, pois não conhecem a identidade real do Cristo ou ungido. O Messias não é simplesmente um descendente humano de Davi, como evidentemente creem os fariseus, mas existiu no céu e era o superior ou Senhor de Davi. Dirigindo-se agora às multidões e aos seus discípulos, Jesus os adverte contra os escribas e os fariseus. Vistos que estes ensinam a lei de Deus, sentados no assento de Moisés, Jesus insta: todas as coisas que eles vos dizem, fazei e observai. Mas acrescenta: não façais segundo as ações deles, pois dizem, mas não realizam. São hipócritas, e Jesus os denuncia com uma linguagem semelhante à que usou ao tomar uma refeição na casa de um fariseu meses antes. Fazem todas as suas obras, entre aspas, comenta ele, para serem observados pelos homens. E dá exemplos dizendo: ampliam as suas caixinhas com textos que usam como proteção. Essas caixas relativamente pequenas, usadas na testa ou no braço, contêm 4 trechos da lei. Êxodo 13, 1, 10 e 11, 16 e Deuteronômio 6, 4, 9. 11, 13, 21. Mas os fariseus aumentam o tamanho dessas caixinhas para dar a impressão de serem zelosos quanto à lei. Jesus continua dizendo que eles alargam as orlas de suas vestes. Em Números 15, 38, 40, ordena-se aos israelitas que façam orlas em suas vestes, mas os fariseus alargam as suas mais do que quaisquer outros. Fazem tudo para exibir-se. Gostam dos lugares mais destacados, diz Jesus. Infelizmente, os discípulos do próprio Jesus foram influenciados por esse desejo de destaque. Por isso ele aconselha: mas vós não sejais chamados Rabi, pois um só é o vosso instrutor, ao passo que todos vós sois irmãos. Além disso, não chameis a ninguém na terra de vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, o celestial. Tampouco sejais chamados
líderes, pois o vosso líder é um só, o Cristo. Os discípulos têm de livrar-se do desejo de ter destaque. O maior dentre vós tem de ser o vosso ministro, admoesta Jesus. A seguir, Jesus profere uma série de ais contra os escribas e os fariseus, chamando-os repetidamente de hipócritas. Fecham o reino dos céus diante dos homens, diz ele, e estes são os que devoram as casas das viúvas e que por pretexto fazem longas orações. Ai de vós, guias cegos, diz Jesus. Ele condena a falta de valores espirituais dos fariseus, como revelam as distinções arbitrárias que fazem. Dizem, por exemplo, se alguém jurar pelo templo, isto não é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, ele está sob obrigação. Dando mais ênfase ao ouro do templo do que ao valor espiritual deste local de adoração, eles revelam a sua cegueira moral. Daí, como fez antes, Jesus condena os fariseus por sua negligência nos assuntos mais importantes da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, embora deem muita atenção a pagar o dízimo ou a 10ª parte, inclusive de ervas insignificantes. Jesus chama os fariseus de guias cegos, que coam o mosquito, mas engolem o camelo. Eles coam mosquitos do vinho, não somente por serem insetos, mas por serem cerimonialmente impuros. Contudo, sua desconsideração de assuntos mais importantes da lei compara-se a engolir um camelo, animal também cerimonialmente impuro. Bom, essa lição, né, tá bem clara, como tantas outras, né, que Jesus expõe, né, a hipocrisia dos fariseus, ou seja, líderes, né, que supostamente estariam ali, né, para entregar principalmente o alimento espiritual para as pessoas, né, para que elas realmente, né, começassem a trilhar um caminho de virtudes, um caminho libertário, né, um caminho de libertação da mente, do coração, né, e se livrar, né, de conceitos e leis feitas pelos homens, né, das quais não são as leis verdadeiras, não são as leis de Deus. São leis feitas para que eles possam, né, continuar obtendo riquezas materiais, status, poder, desta forma, né, manipulando. E ao invés, né, de eles fazerem o que eles deveriam fazer. Então Jesus os chama, né, repetidamente de hipócritas e admoesta, né, não só os discípulos, mas a multidão que está ali, para que eles observem o que eles fazem, né, e não o que eles falam. Porque o que eles falam são palavras ao vento, né? São palavras em vão, são palavras de manipulação, são palavras para realmente para que as pessoas, a população, o povo continue, né, do jeito que está
e que eles continuem a receber, né, somente o material de maneira fácil, né, e de maneira impositiva, de maneira a pôr medo, né, de maneira em que o povo tenha que entregar, né, inclusive, como diz aqui, inclusive o que não tem, né, quando ele se refere aqui que eles cobram a 10ª parte, né, o dízimo, inclusive de ervas insignificantes, né, que, vamos dizer, não teria nem um valor material, né, e mesmo assim é cobrado, né, é cobrado de quem não tem nem para si mesmo, né, e eles querem cobrar, quer dizer, eles estão ali por puro status, né, por puro pela pura soberba, né, pela pura ganância. Eles estão ali somente para obter os bens materiais, né? Tanto que eles falam ali, né, que se alguém jurar pelo templo, isso não é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, ele está sob obrigação, né? Ou seja, dando ênfase, né, ao valor material, né, e não ao verdadeiro e maior valor do templo, que são os valores espirituais, né, trazendo eles os 3 mais importantes: justiça, misericórdia e fidelidade, né? Então que isso, né, fique assim muito bem claro para nós, né, para que muitas vezes, se a gente estiver sendo manipulado ou estiver manipulando através da autoridade, do cargo, né, do status, do poder que tem-se, né, que a gente possa olhar e que a gente possa se colocar, né, se for a gente mesmo, com a gente mesmo, para esta mudança. Se estiver recebendo isso, né, que a gente também se fortaleça, né, nos valores, na confiança em Deus e no trilhar, né, que vamos encontrar obstáculos, dificuldades, mas que vamos, né, conseguir desta forma nos posicionar e não permitir, né, mais a manipulação, né, desta forma, né, e por esses motivos. Então, os valores realmente espirituais, eles vão permear toda a transformação de todos nós, né? Porque para a gente olhar para os nossos conceitos que nós recebemos, né? Para a gente olhar para as nossas prisões emocionais, a gente vai precisar dos valores espirituais, né? Como a verdade, como a humildade, como a justiça, para ver se realmente foi nós que erramos, se foi o outro, para realmente se posicionar de forma justa, né? E em regra, né, gente, quando somos crianças, nós não somos responsáveis, né? Os responsáveis são os nossos cuidadores. Então, quando crianças, tudo que a gente recebeu ali foi como verdades absolutas, né? Onde a gente não tem o discernimento e nem por um tempo a verbalidade, né? Nada para conseguir se colocar, se posicionar, né? Simplesmente a criança é totalmente vulnerável, né? Então, por isso a criança tem de ser protegida. E muitas vezes, ali na infância, sofremos muitos abusos, né? Físicos, emocionais ou sexuais, né?
culpas, medos e uma criança, né, ela não deveria ser ensinada através dessas nossas feridas emocionais que carregamos, né, nem dentro dos nossos conceitos também que nos foram passados. Né, por isso a importância do autoconhecimento, né, por isso a importância de saber aí o desenvolvimento do ser humano, né, para que a gente tenha não só a tolerância, mas para que a gente tenha também a responsabilidade, né, da proteção e do ensino, né, do discernimento, dos valores espirituais, dos valores morais, né, do bom senso, da justiça, e que esse ensino seja da forma mais amorosa possível. E amorosa não quer dizer ser boazinha ou bonzinho, que é agradar os outros, que é, né, fazer o que os outros querem, não. A amorosidade é o lugar da justiça, né? É o lugar do que é certo. Então, muitas vezes, vamos precisar ser firmes? Óbvio que sim, né? Principalmente para aquilo que é incorreto, que o nosso próprio tom de voz, a nossa própria postura, né, demonstra se aquilo é correto ou não. Mas que fique nesta firmeza da nossa postura e no tom da nossa voz, né, para que a gente vá deixando os padrões de violência, né, tanto verbais quanto emocionais, quanto físicas, né, provavelmente nós fomos de uma criação que de repente apanhou muito, né, foi muito culpado, né, sofreu aí muitos tipos de violências, e por este desconhecimento, né, por esta realmente, pela consciência, né, que cada um tinha à época, né, então realmente a gente buscar isso para que a gente comece a obtê-la, né, obter esta consciência e começar a trilhar o caminho da transformação. Porque vai ser a partir de nós, né, que a gente vai conseguir mudar uma próxima geração, né? Não é tipo através deles, né? É a gente que vai ter que mudar e a gente que vai ter que trazer outros padrões, né? Padrões realmente justos, padrões realmente de bondade e não de bonzinho, boazinha, né? A bondade é o correto, né? Então, se meu filho errou, eu não vou passar pano, né? Eu vou corrigi-lo, só que de forma assim, menos agressiva possível, né? Com firmeza. E isso vai depender dessa mudança nossa, porque a gente tem guardado em nós, na maioria dos casos, muita raiva, né, muito rancor. Por quê? Porque é o que eu acabei de falar, muitas vezes nós apanhamos muito, né, como forma de correção. Muitas vezes nós fomos muito xingados, desvalorizados, né? Então a gente carrega isso e a gente inconscientemente acaba projetando sobre as crianças que estão sob o nosso cuidado. Porque mesmo que a gente não tenha consciência, né, a gente carrega essas marcas. Por isso que eu falo que até os 7 anos, como a gente é puro inconsciente, esses sentimentos ficam plasmados ali. Eles não desaparecem porque eles estão inconscientes. Porque a gente não tem consciência. Eu tô perdendo a paciência com meu filho com facilidade porque eu tenho isso de referência, né? Eu tô sendo agressivo, violento porque foi isso que eu recebi, né? Ou então eu me viro no extremo oposto, né? Como eu fui muito violentado, eu acabo
sendo o bonzinho ou a boazinha, né? Deixando tudo. Então a gente precisa encontrar esse lugar de posicionamento justo, né? De se posicionar, colocar os limites, né? Colocar o que é justo, de uma forma menos agressiva e violenta possível, mais firme, né? E esse lugar a gente só encontra se a gente realmente olha, né, para este passado e também traz um acolhimento para a nossa criança, né, que sofreu tudo aquilo, e também um olhar de acolhimento para os nossos educadores, né, porque também eles têm a história deles, né, e eles também projetaram, e trazendo um entendimento para que a gente possa curar, né, muitas raivas, muito ódio, muito ressentimento, muita mágoa, né? Então, este olhar, né, acolhedor, este olhar verdadeiro, né, não negando também os fatos, como forma de proteger alguém, né? Porque não é sobre isso, né? É sobre realmente se libertar de um sentimento que ficou preso ali na nossa infância e que a gente carrega pela vida se a gente não libertar. E mesmo não sendo um processo fácil, o de libertação, o de soltar isso, é através desse processo de repetição, desta consciência, de cada vez mais consciência em cima disso e de posicionamento atual, é que a gente conseguirá fazer essa transformação, né? Então a gente se posicionar com a gente, né? Também colocando, trazendo o acolhimento para nossa criança, né? Para essas feridas emocionais, trazendo o entendimento, né? Dessa projeção de geração para geração e fazendo, né? Este processo de direcionamento para onde eu quero ir, né? E que com essas feridas eu não vou, né? Porque tá um peso muito grande, porque me para, porque eu não vou para agradar os outros, porque eu tenho medo da crítica, porque, né? Então, realmente a minha direção também, o daqui para frente, ter uma grande força dentro do nosso coração, né? Para que esse soltar seja mais acelerado, né? Seja um processo mais acelerado. E que a gente, porque a gente sempre vai ter as vozes, né? Que a gente ouviu lá no passado, principalmente na infância, que ficaram marcados ali, e que a gente vai ter que contestar essas vozes, né? Contestar as vozes ali daqueles medos que nos colocaram, mas que hoje em dia já não fazem mais sentido, né? Hoje em dia, ou então eram inverídicos. Então realmente a gente analisar com clareza culpas, né? Culpas ilegítimas, ou se realmente eu tive culpa, né, e eu puder me retratar com a pessoa, né, reparar os danos causados, se possível. Então, realmente, este é o processo, né, de transformação. E a nossa direção e os nossos objetivos têm de ser algo muito forte, porque a força dessas memórias do nosso inconsciente também são muito fortes, né? E muitas vezes elas estão nos dominando, principalmente se a gente nem olhou para isso, elas estão nos dominando, né? E se a gente olhou ainda e não está fazendo esse processo de contestação toda hora, de buscar essa consciência, de estar trazendo esse processo de repetição para retirar todo este, vamos dizer, vamos colocar genericamente,
todo esse negativismo, né, para colocar realmente as crenças verdadeiras, né, e transformadas, a gente realmente não vai, né, conseguir avançar. Né? E é o que Jesus aqui, para finalizar, né, é o que ele fala. O nosso pai, o nosso líder, né, Deus, é os ensinamentos de Deus, né? Quando a gente está nessa direção, em conjunto, logicamente, com os nossos talentos, né, o nosso profissional, né, aquilo que a gente fizer na nossa vida, a gente está se governando, né? Senão a gente não tá. Então a gente não tem que ser governado por ninguém, né? E eu falo isso principalmente numa fase adulta, né? Porque uma criança não tem como se autogovernar, um jovem também, até 21 anos, 25 anos, ele também precisa ainda de orientação, de uma direção, porque, inclusive, fisiologicamente mesmo, ele ainda não está pronto, né? Além dessa parte de formação, né, física, emocional e mental que vai ocorrer ali, né, por volta desta idade. Então, vai depender de nós adultos realmente fazer essa transformação para trazer, né, para crianças e jovens um outro tipo de formação, ou seja, uma formação realmente baseada em verdade, né, e na verdadeira bondade, né, no que é realmente as responsabilidades, a consciência, né? Então isso é importantíssimo. Então que a gente tenha aí, né, essas instruções aí de Jesus muito fortes, né, dentro de nós, para nossa caminhada, para que a gente não esmoreça, né, e que a gente deixe de ser guias cegos, né, para sermos realmente verdadeiros guias, né, com uma autoridade firme, amorosa, justa, né, leal e muito verdadeira. Então hoje é isso. Se você gostou aí, deixe seu like, compartilhe com pessoas que queiram, né, refletir, praticar aí, né, todos os ensinamentos que Jesus nos traz. E se você quiser também, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais do meu conteúdo. Não é fácil, mas é necessário ser feito, né? E a gente erra e a gente vai, né, vai se levantar, vai consertar e vai tentar fazer diferente, e que a gente também coloque aqui que o erro ele vai ter espaço, né? A gente vai ter que ter o espaço para errar, porque somos seres humanos aí, né, em aprendizagem e nesta evolução da consciência, né, da nossa consciência, né, da nossa mente, do nosso coração, somos também aí muitas vezes bebês, crianças aí na caminhada, ou seja, né, nós estamos começando, nós estamos aí tentando, né, trilhando o caminho. Então a gente erra, mas a gente se retrata, a gente retoma e a gente se coloca firme na direção, né? E aí aqueles erros que a gente teve, que a gente já não erra mais naquele, né, vão vir outros, e assim, né, vai ser a caminhada do progresso. Então é isso, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.